senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é numa das regiões menos conhecidas, mas mais emocionantes do nosso país. A região em geral chamam o Douro Superior. Eu estou concretamente no concelho de Vila Nova de Foscoa, no Miradouro de São Martinho, em Seixas. Seixas é aqui perto do Freixo de Numão. Vêem claramente o Castelo de Numão. É um castelo da Reconquista, um castelo que depois é muito ampliado pelo rei Dom Dinis. Toda a região tem muito interesse. Eu acho que ultimamente o senhor telespectador tem ouvido falar nela, pois Vila Nova de Foscoa, por causa das gravuras rupestres de Foscoa, e tudo isso é importante e lá iremos. Eu vou-lhes mostrar as gravuras, mas não eram precisas as gravuras para que esta região fosse realmente um chamador de atenções. Esta região é das mais belas, das mais vigorosas que há em Portugal. E tão pouca gente cá vem. Eu às vezes nem percebo porquê, mas depois tiveram a explicar e acho que há aí uma história. A estrada 222, reparem, 222, é uma capicua, parece que devia dar sorte, mas não dá, só tem dado azar. É a reclamação constante destes povos, destas autarquias, que diabo, façam-nos uma estrada para a gente poder cá vir. Não pode. Bom, é claro, não pode, também estou a exagerar. O meu telespectador sai de Lisboa e 4 horas depois põe-se aqui. Portanto, também não é impossível. E, às vezes, os portugueses vão muito mais longe para ver muito menos do que daqui se avista. Vale a pena vir a Foscoa. Porque aqui em Foscoa há 2 aspectos que são tão importantes um como o outro. Um é realmente o da pré-história, o da arqueologia. O outro é o da história, mais ligada connosco. E eu vou começar pela história. Sobre a história de Vila Nova de Foscoa, eu proponho que fixemos estes 3 pontos. Ponto primeiro. Numão. Estou no castelo de Numão. Numão era o centro destas terras no século XII. Teve fural no ano 1130. Bom, e ainda depois, já no século XIII, o rei Dom Dinis manda fazer este castelo enorme. Era uma terra importante, passava aqui uma estrada romana, passava aqui uma ribeira que era também muito importante, a ribeira Teja. Depois, segundo ponto a fixar, o tempo de Dom Dinis. Dom Dinis dá um fural em 1299 e é por isso que eu aqui estou. Faz exatamente agora 700 anos. Dom Dinis dá um fural a uma vila nova, faz uma vila nova no sítio onde o rio Coa entra no Rio Douro. Portanto, é a foz do Coa, a Vila Nova de Foscoa, isto em 1299. Devo dizer que essa terra de Vila Nova de Foscoa teve um destino prodigioso. Passados 250 anos, era uma das vilas mais ricas de Trás-os-Montes. Isso por causa da judiaria. A gente vai hoje ao centro, vamos ali ao centro do que hoje é a cidade e ainda notamos isso. Olhem para aquela fachada daquela igreja. Aquilo é uma coisa de cerca de 1550. Dom João III, já para o Dom Sebastião. Olhem para aquele pelourinho. É um dos mais ricos e mais belos do país. Todo aquele dinheiro veio da judiaria. Os judeus, entrados pela raia de Espanha, fixaram-se aqui,
Foscoa era um ninho de gente ativa, trabalhadora, empreendedora. Eles conseguiam fazer dinheiro até das próprias pedras. E foram eles que fizeram da vila de Dom Dinis uma próspera povoação. Um pormenor para o qual eu pretendo chamar a atenção. Está agora na nossa frente o Pelourinho de Vila Nova de Foscoa. É um pelourinho já dos finais do século XVI. Reparem que é uma coisa curiosa, é de granito e é de uma peça só. Aliás, é dos pelourinhos mais bonitos que é em Portugal. Ao meio tem cordas. É claro, as cordas, como todos sabem, são um tema manuelino, mas o pelourinho já não é manuelino, isto é da época de Dom Sebastião. E as cordas podem ter outro sentido. Quando ali as puseram, o fabrico de cordas era a principal atividade industrial aqui de Vila Nova de Foscoa. Os judeus chegaram aqui, não tinham terras para cultivar, não tinham nada para fazer. Bem, fizeram uma gigantesca plantação de cânhamo e depois, com a fibra do cânhamo, faziam cordas. Durante séculos, Vila Nova de Foscoa foi o principal produtor de cordas do país. Mas hoje diz-se, eram com cordas de Foscoa que se içavam as velas nos navios dos descobrimentos. Tudo isso pode ser lenda. Agora, que eles faziam cordas e que isso era uma riqueza na terra, isso é um facto. Ainda há não muitos anos, há 40 ou 50 anos, aqui a gente de idade fabricava cordas para vender. Falo nisto porque acho isto um excelente exemplo de uma gente perseguida, chega a uma terra, não tem nada para fazer, mas inventa a própria matéria-prima. E é disso que vive durante muito tempo. Em toda esta região são raros os palácios. Isto era realmente uma terra de povo. Em todo caso, há um ou outro solar. Estou-lhes a falar diante do solar de Seduvim. Seduvim é uma aldeia encantadora. E este solar tem uma história romântica. Se olharem pelo outro lado, veem, no meio das janelas, há uma que foi entaipada. Taparam a janela para esconder uma vergonha da família. Imaginem que quando aqui passaram os ingleses, o exército anglo-português, iam atrás dos franceses e vinha um tenente irlandês muito bonito. Bom, pois uma menina aqui do palácio apaixona-se pelo tenente irlandês. Foi coisa de 2 ou 3 dias, foi o tempo que os ingleses aqui estiveram. Ela apaixonou-se doidamente, claro, os pais não concordaram, trancaram-na em casa, mas ela, na noite anterior à retirada do exército, desce por aquela janela e vai com o seu tenente. Bom, felizmente a história acabou bem, porque o tenente era bom rapaz, casou com a rapariga, tiveram muitos meninos e alguns deles até voltaram ao Porto, já vieram aqui confraternizar, vieram ver o velho palácio e a janela entaipada. Como veem, é uma espécie de soror mariana dos tempos modernos,
uma sorora mariana já do tempo do vinho do Porto, em que tudo acaba em bem. Agora estou-lhes a falar num solar chamado a Casa Grande, em Freixo de Numão. Estava num estado semelhante. Tudo isto eram coisas a cair, paredes a apodrecer. Simplesmente chegou-se a acordo, a autarquia comprou e hoje foi inteiramente reconstruído por dentro e hoje é sede de um museu. O Museu da Casa Grande de Freixo de Numão. Este museu, o museu, portanto, uma vila que nem sede de concelho é dos museus que uma pessoa não pode deixar de visitar. No interior do Palácio Escalavrado, fizeram um museu que contém a memória desta terra, desde os mais longínquos horizontes do passado. Estão ali numa vitrine peças, bifaces, que são, eu penso que do Paleolítico Médio. Quem falar em 100 mil anos de antiguidade, se errar, erra para menos. Só podem ter mais do que isso. Bom, e o espólio aqui arrecadado vai desde essas peças antiquíssimas até ao alicate do arranca-dentes, que outrora era o barbeiro. Quando chegava uma pessoa, doía-lhe muito o dente, sente-se aí e com aquele instrumento que estão agora a ver, arrancava o dente. O tempo dos arranca-dentes. É um museu absolutamente exemplar, cheio de peças valiosíssimas, que foram aqui reunidas sem apoio de ninguém. Quando eu vejo isto e penso em tantos museus que às vezes encontro por esse país fora, museus de nada, cheios de coisa nenhuma, feitos à custa de subvenções custosíssimas. Isto sim, isto é lutar pela nossa memória coletiva. O museu é, em grande parte, arqueológico, pré-histórico, tem lembranças desde o Paleolítico até a Antiguidade Romana, lembranças muito, muito, muito importantes. E isto leva-nos a falar-lhes na pré-história. É um tema fascinante vir aqui a Vila Nova de Foz de Coa falar da pré-história. A pré-história é uma ideia relativamente recente. Durante muito tempo, até ao século XVIII, falava-se só na história e sabia-se muito bem como é que a história começou. Deus criou o mundo no ano de 4004 a.C. Bom, criou já completo, como agora é. A verdade é que esta coisa vem até ao século XVIII, porque isto vinha na Bíblia e, portanto, desdizer isto até era um sacrilégio. Bom, mas não tardou que os sábios observadores começassem a ver que realmente há coisas que são muito mais antigas. Isso de 4000 antes de Cristo, podemos dizer, é o tempo de que a gente se lembra. Bom, para terem uma ideia, o primeiro ouro, o primeiro cobre, são de 5000 a.C. Portanto, isso é já uma história quase do nosso tempo. Para trás ficavam períodos imensos, imensos. E eles apareciam, eram vestígios enterrados, às vezes restos de construções, mas que as pessoas não sabiam bem interpretar. Em todo caso, é claro, eram muito mais antigos. Bom, nós hoje sabemos muito bem que isso, 4004 a.C., não quer dizer nada. Os números verdadeiros são incomparavelmente superiores. Olhem, para lhes dar uma ideia,
hoje pensamos que os primeiros hominídeos não quer dizer que fossem homens. Hein? Hominídeos eram umas bestas que andavam sobre os dois pés, mas ainda tinham um bocado de gorilas, eram uns animais, enfim, que em todo caso, esses hominídeos já partiam pedras para se servir delas. É quando a humanidade aparece, e isto é 2 milhões de anos antes de Cristo, imaginem, 2 milhões de anos, é na África. Até se costuma dizer, eles passaram da África para a Europa. Mas isso é outro disparate. Nessa altura a África está soldada à Europa, e a soldadura é exatamente aqui, na Península Ibérica. Eles passam de lá para cá, porque o clima mudou, lá passou a ser mais quente, aqui passou a ser mais temperado. A verdade é que homens que já revelam aqui na Europa, aqui, a presença de homens, de hominídeos na Europa, isso pode vir de 800 mil anos antes de Cristo. 800 mil anos. E é aí que começa o Paleolítico. Paleolítico é a mais antiga fase da vida da humanidade nossa conhecida. 800 mil anos. Reparem, eu tenho 80. 800 mil é 10 mil vezes 80. São precisas 10 mil vidas longas, como a minha, para chegar ao tempo dos primeiros hominídeos que encontramos na Europa. Bem, isso é o Paleolítico inferior, depois a certa altura eles já trabalham a pedra de outra maneira, com lascas. Isso, que é 200 mil anos antes de Cristo, é o Paleolítico Médio. Depois há, sem dúvida, grandes mudanças. O homem parece que se torna mais inteligente. O homem já pinta desenhos em rochas. O homem já guarda cereais. O homem já enterra os seus mortos e enterra-os com o cuidado de que eles fiquem ali para sempre. Portanto, o homem já tem ideias. Isso é o início do Paleolítico Superior. Isso deve ter acontecido há aproximadamente 40 mil anos. 35 mil anos. É importante falar-lhes de Paleolítico Superior, porque isto que vamos ver aqui no Val do Coa, pertence ao Paleolítico Superior. É claro que é difícil para nós fazer ideia dessas quantidades absurdas de tempo. O meu telespectador, para ter uma noção do que isso é, imagine que vamos embarcar, vamos arranjar aqui uma nave. Não é uma nave espacial como a do Sagan. A minha nave navega no tempo. Vamos voando no tempo. E vamos voando muito depressa. Imaginem que a nossa nave, eu convido-os agora a embarcar comigo, vamos aqui na grande nave do tempo, a nave cronológica, a gente vai andar 1 século por 1 minuto. 1 século por 1 minuto é uma escala de cerca de 1 para 1 milhão. Também não é demais. Ora, no minuto vamos andar 1 século. Se isso fosse possível, daqui a 9 minutos, repara, 9 minutos é menos de 10 minutos, quem é que a gente encontrava cá embaixo no caminho? Encontrava o nosso bom Dom Afonso Henriques, que andava a afundar Portugal. Bom, mas a gente continuava a viagem, não parava, e daqui a 20 minutos encontrava Nosso Senhor Jesus Cristo nos caminhos da Galileia, a dizer aos homens que eles eram todos irmãos, e os homens a não acreditarem. Quais irmãos? Qual história? E como sabem, crucificaram-no por causa disso. Bom, a gente continua a andar para trás, e reparem, eram precisos, agora já muito mais do que isso, já precisa bastantes horas para chegarmos ao tempo das pirâmides. E nessa escala eu precisava de 200 horas de voo
para chegar aqui a estas gravuras do Vale do Coa. Isto dá-nos uma ideia, a distância a que elas estão de nós. Bom, há uma outra coisa que eu lhes queria dizer. Isto, assim, é divertido, a nave, voar, claro, mas há aspectos muito sérios em que vale a pena pensar. E são estes. É claro que o homem foi programado para viver numa certa situação, numa certa circunstância. Bem, eu, com a minha idade, assisti a mudanças muito mais radicais do que durante meio milhão de anos os homens do Paleolítico inferior assistiram para chegar ao Paleolítico médio. O ritmo da mudança é uma espécie de curva em J, uma curva lenta, 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 depois acelera-se muito já no Neolítico, depois nos metais e hoje está quase na vertical. Ora, estas mudanças súbitas alteram todo o comportamento humano. É um assunto difícil e é por fazer pensar em tudo isso, na mudança da humanidade, na nossa posição no mundo, que estas gravuras que vamos ver são extremamente importantes. Sei que é um assunto polémico. Houve muita gente que disse, as gravuras não têm importância nenhuma. Bom, vamos tentar ser objetivos e claros. Estas gravuras têm a maior importância para a história e a evolução da humanidade. Mas é claro, isso é um público relativamente pequeno que está atento a esses problemas. Para as pessoas que não sabem nada, que não sabem o que é pré-história, não sabem o que é arqueologia, claro, são umas garatujas lá na rocha que não lhes querem dizer coisa nenhuma. Isto é para explicar que o problema da importância da arqueologia como elemento turístico está dependente de um problema muito mais vasto. É o problema do nível cultural geral. Sei que há muita gente que vem aqui e que sai decepcionada. Bom, o problema é este. Não estavam preparados para vir aqui. E o meu apelo é que estudem. Preparem-se, porque realmente esta lição é uma lição importante. O Parque Arqueológico de Foz de Coa é grande, tem 17 km de extensão. Exatamente nesses 17 km há milhares de gravuras na rocha. Estão na rocha, por isso é que são rupestres. Não posso mostrar-lhes nem uma pequena parte, estou a mostrar estas poucas. Em alguns casos são muito legíveis. Acho que qualquer pessoa vê aqui um cavalo. Qualquer pessoa vê a cabeça do cavalo, o pescoço do animal. E por cima estão gravadas outras figuras de animais. Os nossos arqueólogos atribuem a esta gravura a idade de 22 mil anos. É, portanto, um cavalo já de avançada idade. É claro que isto tem a maior importância sob o ponto de vista do estudo do Paleolítico. Porque o Paleolítico é uma época do passado da humanidade que nós conhecemos mal. Há muito mais ignorâncias que certezas. Qualquer coisa que apareça é extremamente importante. Extremamente importante para a ciência. Aqui quiseram dar-lhe também uma grande importância para o turismo. Ora, isso já é mais discutível, porque o turista não é um especialista em assuntos da antiguidade. É preciso elevar muito o nível cultural das populações para lugares como este se tornem em centros de verdadeiras romarias.
mas todo o concelho de Vila Nova de Foz de Coa é extremamente rico em monumentos arqueológicos. As gravuras rupestres são importantes, mas há outros monumentos igualmente importantes. Estou agora aqui nas ruínas arqueológicas do Prazo. Para mim, são das mais interessantes estações do país. Há aqui uma ocupação na sucessão dos tempos que vem desde o Neolítico até à nossa Idade Média. Está ali um santuário rupestre, em que ainda se vê, está hoje caída, uma estátua menhir, de proporções gigantescas. Como sabem, os menhires têm imagens fálicas. Era a um falo gigantesco que estas populações iam realmente prestar as suas homenagens. Lá está ainda o falo, ele caiu, mas é um ponto extremamente interessante, até por uma razão. É porque não há monumentos daqueles aqui para o norte, aquele é único. Lá embaixo podem ver, olhem, aqueles penhascos grandes. Ali também havia habitações pré-históricas. Ao lado é o que resta de uma vila romana que esteve várias vezes ocupada, foi destruída. Bom, daquele lado veem ainda colunas. É que na casa senhorial da Vila Romana veio a ser construída mais tarde, já na época cristã, uma igreja. Bom, e essa igreja esteve aberta ao culto até ao último quartel do século XIII. Isto é curioso porque é exatamente nessa altura que o Dom Dinis cria Vila Nova de Foz de Coa. Claro, a igreja foi abandonada, pouco a pouco ficou coberta de terras, mas reparem como entre aquele santuário fálico e esta igreja abandonada ficam perto de 3.000 anos de história. Há vários outros monumentos muito importantes, como por exemplo o Castelo Velho. Eu só não vou lá por absoluta falta de tempo, já ultrapassei o tempo do programa, mas aqui fica este convite aos senhores telespectadores. Venham a Vila Nova de Foz de Coa, percorram estes itinerários arqueológicos e verão que é uma das regiões mais surpreendentes e mais aliciantes do norte de Portugal.